Queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Salvador. Há fortes rumores, diversas profecias questionáveis que chamamos profetadas de que agora sim haverá terceira guerra mundial, onde serão usados as temíveis bombas nucleares e a profecia do apóstolo Pedro se cumprirá literalmente, ou seja, a terra vai acabar com fogo. Leiamos para nossa meditação esta profecia em 2 Pedro 3, versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Sem dúvidas, esta palavra profética proferida pelo apóstolo Pedro voltou forte na mídia. Surgiram tantos comentaristas evangélicos, muitos deles sem qualquer conhecimento ou embasamento bíblico, e também até pessoas dizendo serem profetas e que receberam mensagens vinda do trono de Deus e que haverá sim uma terceira guerra mundial e a terra vai desaparecer. É importante desde já informar os queridos ouvintes que a maioria esmagadora das profecias dos tempos pós-bíblicos, especialmente sobre o fim da terra, falharam. Não deram certas tais previsões. E por quê? Simplesmente porque foram profecias fantasiosas, mentirosas e antibíblicas. Deus não lhes deu tais palavras para proferirem. Falsos profetas, queridos, é coisa antiga. O profeta Jeremias, entre os anos 650 a 587 a.C., teve que lidar com muitos desses personagens diabólicos. Chegou a dedicar um capítulo de número 23 para falar dos mesmos. Observe esses 3 versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizavam. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Jeremias 23, os versos 16, 21 e 25. Profecias falsas sobre o arrebatamento da igreja foram campeãs, foram proferidas centenas delas. Como não cumpriram, trouxeram escárnio para o evangelho de Cristo, aumentando assim o número dos incrédulos e ateus. Esses falsos profetas, na verdade, fizeram o jogo do diabo para atrapalharem a difusão do evangelho na terra, trazendo ceticismo nas pessoas. Me recordo quando, no ano de 2008,
cientistas do Centro Europeu de Pesquisa Nucleares concluíram a construção do acelerador de partículas de átomos, um túnel subterrâneo de 27 quilômetros entre a França e a Suíça, para fazer as experiências com partículas subatômicas feitas no vácuo. Surgiram então rumores e profecias de que a inauguração da máquina levaria ao surgimento de uma série de pequenos buracos negros que levaria à destruição da Terra pelo fogo. Aí, queridos, o Centro Europeu publicou uma nota explicando que, embora o LHC atingisse níveis de energia jamais produzidos pelo ser humano, aquela energia era produzida em vários processos naturais e não representava nenhuma ameaça. Bem, passaram-se, portanto, já 14 anos e as experiências acontecem com sucesso, sem qualquer perigo da terra pegar fogo. São tantas profecias carnais, diabólicas sobre o arrebatamento da igreja para trazer confusão e desilusão e especialmente incredulidade maior sobre a Bíblia Sagrada, especialmente o Evangelho de Cristo. A última profecia neste sentido foi proferida por um famosíssimo pastor norte-americano, Helkender, um milionário proprietário de uma rede de rádio. Sua audiência era extraordinária, alcançando diariamente milhões de ouvintes, tanto no rádio quanto na TV. Ele escreveu também um livro e, como radialista, pregava diariamente que Jesus Cristo retornaria à Terra às 18 horas do dia 21 de maio de 2011 e que os crentes seriam levados aos céus. A destruição do planeta Terra começaria ali e todos os que não acreditassem morreriam. Um seguidor desse pregador americano chegou a gastar, queridos, $140 mil fazendo panfletos em gráficas para distribuir, para esparramar a mensagem profética deste falso profeta. Muitos seguidores doaram todo o recurso, todo o dinheiro do banco que eles tinham, deram imóveis, terra, carros, e outros chegaram a viajar 5.000 quilômetros para ficarem bem perto desse pregador no momento do arrebatamento da igreja, pois a sua subida seria mais garantida se estivesse ao lado do seu líder. Resultado, querido, nada aconteceu. Aí ele vem dando a justificativa que ele errou no mês. Não era maio, ele queria dizer o mês de outubro, que Jesus viria então dia 21 de outubro de 2011. E também nada aconteceu em outubro. Envergonhado, ele se isolou, perdeu milhares de adeptos e membros ali na sua igreja e acabou morrendo 2 anos depois de suas previsões, em 2013, aos 92 anos de idade. Agora, queridos, estamos vivendo um novo cenário com a guerra criminosa da Rússia contra a Ucrânia, um país pacífico que, ao fazer fronteira
com países da Europa, é candidata a pertencer ao bloco europeu. Até 1991, a Ucrânia era uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética, mas com o colapso da União Soviética, em agosto daquele ano, a Ucrânia tornou-se uma nação independente e estabeleceu laços mais próximos com as potências ocidentais, o que incomodou muito a Rússia. E a Ucrânia, queridos, é o segundo maior país da Europa. Sua população é de 43 milhões e 600 mil pessoas. É uma terra de amplas e férteis planícies usadas para agricultura, com grandes centros de indústria pesada em sua parte leste. Suas terras são tão férteis que a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos no mundo. Essa é uma guerra não do povo russo, mas de um ditador megalomaníaco, o Vladimir Putin, que invade uma nação sem ser provocada. Uma vez que estamos falando, queridos, em uma guerra na Europa, no berço do cristianismo, e por esta razão as redes sociais já estão com milhares de profecias sobre esta guerra. Para eles haverá agora uma guerra nuclear e a Terra pode sumir depois de pegar fogo. De fato, a Rússia é a segunda maior potência nuclear, perdendo apenas para os Estados Unidos, e é o maior país em extensão em área. Então, queridos, esta grande potência invade a Ucrânia, um país do tamanho do estado de Minas Gerais, onde 3% da população são evangélicos. Nenhum país da Europa tem tantas igrejas pentecostais, irmãos, como a Ucrânia. São 2.500 igrejas pentecostais. Só aí somam 250 mil crentes, sem falar nas muitas outras denominações evangélicas ali existentes. Tem também 300 mil judeus, queridos, e o atual presidente de lá, o Zelensky, queridos irmãos, é judeu. Então, a desculpa da Rússia de invadir a Ucrânia porque quer acabar com os nazistas ali existentes, isso não se sustenta. O presidente é judeu e 300 mil judeus residem na Ucrânia. Assim, queridos irmãos, como a Ucrânia se destaca espiritualmente falando, podemos ver que esta guerra da Rússia é uma guerra do diabo contra a Igreja de Cristo também. A nossa igreja tem orado diariamente para colocar fim nesta guerra e salvar aquele povo. Enche o nosso coração de compaixão. Ainda bem que o mundo quase na sua totalidade se uniu neste sentido, e creio que milhões de irmãos em todos os continentes estão de joelhos dobrados em oração por este povo. Quanto ao texto que lemos, irmãos, que diz: mas os céus e a terra que agora existem
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens. 2 Pedro 3:7. Não irá se cumprir agora, queridos, apesar do inimigo ter armas atômicas suficientes para destruir a terra 12 vezes, não as usará. Deus não permitirá. A terra não pode acabar com fogo sem antes se cumprir alguns eventos descritos nas Escrituras Sagradas, tais como o arrebatamento da igreja, a implantação do milênio, a guerra do Armagedon contra a nação de Israel, o juízo final. Não será agora que os homens vão usar as temíveis bombas nucleares para destruírem a terra. Vale dizer, querido, que comunistas, ateus, pessoas céticas querem viver também. E eles não querem arriscar soltar qualquer bomba contra uma nação unida por outras nações. Olha, apesar da Rússia também estar ameaçando atacar o restante da Europa Oriental, a começar pelos países bálticos, não haverá uma guerra nuclear. Creio na Bíblia, creio em seus ensinos eternos e não nos falsos profetas que estão por aí. Para os crentes em Cristo Jesus, no lugar de ficarem aflitos, temerosos, orem pela Ucrânia. E uma coisa é certa, se cumprirá essa palavra do apóstolo Paulo para nós. Aguardamos com expectativa pelo Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. E estas palavras de Pedro também, irmão, são alentadoras. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3:13. Amém? Queridos, antes de encerrar este momento convosco, nós vamos ouvir 2 hinos em ucraniano para que os irmãos estejam trazendo sempre à memória este povo. Um hino não é legendado, mas eu gostaria de pedir a você uma coisa. Olhe bem nos olhos dos irmãos que estão cantando. Vocês irão perceber uma coisa extraordinária. A presença do Espírito Santo neste culto. Os irmãos estão cheios da graça do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Bendito e eterno Deus, tua gloriosa palavra é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma. A nossa gratidão por termos esses ensinos disponíveis a todos nós. Senhor, a arrogância, a soberba desse presidente da Rússia, querido Senhor, tem levado a esta guerra brutal. O povo simples da Rússia não tem culpa, mas um ditador tipo Herodes está no poder. Me faz lembrar de Herodes quando fazia o seu discurso com soberba e arrogância, foi morto ali, comido por bichos.
que o Senhor julgue a causa dos nossos irmãos, das mulheres, dos homens, ó Deus, das crianças ali da Ucrânia. Abençoa esta nação, que ela seja forte, seja uma nação, Senhor, a se tornar celeiro ainda de missionários, de obreiros para a expansão da tua obra na terra. Abençoa também as famílias que nos ouvem, Senhor, que esses lares sejam alcançados por tua benevolência, compaixão e graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Jesus Cristo. Сяяний сонцем край наш, зелені ліси, край наш, омріяний Богом, край наш, щасливий для всіх. Україна, Україна, благословенна Богом земля, Україна, 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 благословенна Богом земля, Україна. Віддай славу Богу, край наш, ти Божа краса, край наш, ти знаєш дорогу, край наш, прямуй небеса, край наш, віддай славу Богу, край наш, ти Божа краса, край наш, ти знаєш дорогу, край наш, прямуй небеса. Україна, Україна, благословенна Богом земля, Україна. Україна, Україна, благословенна Богом земля, Україна. Благословенні поля,
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего, и покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь и столбы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде ли, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Твоей, Спаситель мой, пребудь со мной. Во всякий час даренный мне, пребудь со мной. Спаситель мой, пребудь со мной. Яви ты мне, дай больше рвения к тебе, дай кротость вновь, свою любовь, дай мне любовь. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. Святой обнял, Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. То я пред тобой, что узрел ты меня, дал мне вечную жизнь, дал мне вечный покой. Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял, Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял, Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял, Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял, Дух Святой сошел, Дух Святой нашел, Дух Святой поднял, Дух Святой обнял. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Аминь.